estamos falando sobre tudo relacionado ao chamado. Ao discutir o conceito de chamado, é uma palavra da moda. Sabe, é um termo bem igrejeiro. Você não ouve muito a palavra chamado fora da igreja. Se você fala sobre chamado no mundo, é como do que você está falando. O que é chamado? É essa frase igrejeira que jogamos por aí na igreja. E eu acho que é esse tipo de palavra da moda que evoca muitos tipos diferentes de respostas e emoções. Eu acho que a palavra chamado o conceito de que Deus escolhe pessoas, que Deus seleciona pessoas e as separa para usá-las na construção do seu reino. Eu acho que esse conceito de chamado para algumas pessoas pode evocar emoções de empolgação, mas para outros eu imagino que isso evoca emoções de desesperança. Eu consigo imaginar. Imagine que, para alguns de vocês, esse conceito de chamado e esse conceito de Deus escolhendo pessoas e as separando e levantando-as. Para alguns de vocês, isso evoca sentimentos de esperança para o futuro. Mas para outros, isso traz emoções de amargura em relação ao passado. Você sabe, eu consigo imaginar que esse conceito de chamado é provavelmente um pouco semelhante ao conceito de um conto de fadas, no sentido de que, você sabe, pode haver uma pequena minoria que ao ouvir esse conceito de conto de fadas, eles pensam, sim, eu posso ser um dos sortudos, que é escolhido. E eles estão hipnotizados por esse conceito de conto de fadas. Mas a maioria observa esse conceito com ceticismo. E eles olham para esse conceito com ceticismo nos olhos, dizendo, você sabe, eu não acho que é assim que as coisas realmente funcionam. Eu não acho que isso é para a maioria de nós, para a maioria das pessoas. Você sabe, eu imagino que muitos de vocês, quando ouvem esse conceito de chamado, pensam, sim, eu já ouvi isso antes, não é para mim? Você sabe, Deus simplesmente escolhe algumas pessoas em cada geração. Ele levanta os Moisés, ele levanta os Elias, mas para o resto de nós, Ele nos permite fazer quisermos, achamos sábio aos nossos próprios olhos e fazer quisermos com nossas vidas. Eu acho que muitos de nós acreditam nisso, enquanto houver algumas pessoas em nossa vida que estão realmente se esforçando para construir o reino de Deus, enquanto houver algumas pessoas fazendo isso, o resto de nós pode fazer quisermos. Nós podemos ir conseguir nosso diploma, escolher qualquer carreira que pareça mais benéfica, vai manter as coisas bem em casa e fazer sentimos vontade de fazer. Mas a verdade é que Deus não chamou apenas algumas pessoas. Deus não chama apenas poucas pessoas. Deus não simplesmente vai... Caso você não tenha percebido, estamos no meio de uma guerra agora. Caso você não tenha percebido, acabamos de sair de uma série sobre política. E eu não sei se você esqueceu que há uma guerra contra a juventude deste mundo, desta geração. Caso você não saiba, a santidade do casamento está sob um ataque total do inimigo. Caso você não tenha percebido, o reino do inferno está se levantando contra a igreja e tentando criminalizar a palavra de Deus. Caso você não tenha percebido, o reino do inferno está em guerra com o reino do céu. E com tudo isso em mente, você realmente acha que Deus está apenas dizendo para a maioria de vocês esta noite, vocês só façam o que quiserem, vocês façam o que acham que é melhor, apenas continuem com suas vidas. Espere até você chegar ao céu. Você sabe, eu te salvei. Agora, apenas faça o que você quiser. Eu tenho alguns outros caras cuidando disso. Você realmente acha, à luz do que temos falado, que isso é a verdade? Veja, o fato é que quando você foi salvo, você também foi chamado. No dia em que você foi salvo, você foi convocado. No dia em que você foi salvo, você foi alistado para lutar no exército do reino do céu em uma guerra contra o reino do inferno. E a Bíblia nos diz que muitos são chamados, muitas pessoas, Deus vem até elas e diz, estou chamando você para o meu propósito. Estou chamando você para construir meu reino. Essa ideia de que Deus está chamando apenas alguns é completamente falsa. É completamente o oposto do que vemos nas Escrituras e na realidade. A razão pela qual muitas pessoas acham que apenas alguns são escolhidos, apenas alguns são chamados, é porque eles realmente veem poucas pessoas vivendo uma vida digna de seu chamado. Eles só veem algumas pessoas realmente se esforçando e construindo o reino. E assim, eles pensam, bem, talvez isso seja porque apenas algumas pessoas são chamadas. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Em outras palavras, muitos são chamados,
Deus estende o convite a muitos, mas apenas algumas pessoas escolhem responder a esse convite. Muitas pessoas são chamadas para construir o reino dos céus, mas apenas alguns obedecerão. Muitos são chamados, mas apenas alguns responderão e se alistarão no exército dos céus. Você sabe, muitas pessoas são chamadas, mas poucos cumprem seu propósito divino. E há tantas razões pelas quais as pessoas não cumprem o chamado de Deus, do céu. Você sabe, muitas pessoas são chamadas, mas apenas algumas realmente cumprem o que Deus as colocou nesta terra para fazer. E há tantas razões pelas quais as pessoas não cumprem o chamado de Deus. Há tantas razões, você sabe, para alguns de vocês. O chamado vem batendo à sua porta e Deus te chama, você sabe, e você ouve o chamado de Deus, mas você decide, sabe o quê? Eu acho que prefiro construir meu próprio império. Eu acho que prefiro, sabe, fazer meu próprio nome ser grande aqui nesta vida. Ou talvez para alguns de vocês, sabe, o pastor Martim falou sobre isso na semana passada. O chamado vem batendo à sua porta e então você decide, sabe o quê? Eu só vou adorar o Deus da segurança um pouco mais, o Deus do conforto um pouco mais. Ou para alguns de vocês, sabe, você dá um passo de fé e começa essa jornada. Talvez você responda ao chamado, mas então o chamado começa a pedir aqueles pecados que você tem cometido a vida toda. Você está pensando, eu não acho que consigo abrir mão desses... Ou talvez para alguns de vocês você dá um passo de fé e está tão empolgado e responde ao chamado. Mas você dá um passo e de repente gigantes de oposição estão por toda parte, vindo contra você, atacando você. E você se vira e volta. Você sabe, na semana passada falamos sobre os gigantes do lado de fora que vêm em oposição, que vêm e nos atacam de fora. Mas esta semana eu realmente quero, para explorar os gigantes dentro de nós, eu quero falar sobre os gigantes dentro de nós. Porque você vê, eu sei com certeza que há muitos de vocês aqui que têm uma ideia de quem Deus está chamando vocês para serem. Você sabe, você pode meio que imaginar a pessoa que Deus está chamando você para ser. Talvez você esteja sentado aqui e alguns de vocês têm meio que sentem esse impulso e essa sensação de que Deus quer que você comece um negócio que financiará o reino. Para alguns de vocês estão sentados aqui e podem sentir que Deus quer que vocês comecem a servir na igreja e a servir aos domingos. Para alguns de vocês sentem esse chamado de Deus, um vislumbre dele. Você se vê em liderança, você se vê como uma parte central e integral da igreja, e você tem esse vislumbre, esse chamado. Mas há essa enorme lacuna entre quem você é agora e essa pessoa que você consegue ver que Deus está chamando você para ser. Todo mundo não pode... Quando o chamado vem bater à sua porta, eu acho que muitos de nós ficamos aterrorizados. Estamos aterrorizados. O chamado está nos pedindo para sair tão longe da nossa zona de conforto. O chamado está nos pedindo para usar habilidades que estão tão além de nós, tão além do nosso conjunto de habilidades. Quando Deus vem até nós com seu chamado, nós dizemos, muitos de nós, tipo, Deus, você sabe quem eu sou. Tipo, você sabe com quem está falando. Tipo, eu não sou a pessoa mais influente. Eu não sou a pessoa mais confiante. Você sabe, eu acabei de me converter e estou na casa dos 40 anos. Deus, eu não estou na melhor situação financeiramente. Eu não cresci em um lar cristão. Deus, minha parte do tempo é vergonhosa. Deus, você sabe quem eu sou. Tipo, você sabe. Você vê, muitos lutam com esses gigantes internos quando chegam a esse cruzamento, quando Deus os está chamando. E muitas pessoas vão concluir que é melhor não fazer nada. Melhor não fazer nada, apenas continuar fazendo o que estou fazendo. Melhor não fazer nada do que dar um passo de fé, apenas para falhar com Deus. Muitas pessoas vão falhar em cumprir o chamado de Deus porque têm medo demais de falhar, estragando tudo. Deus, você sabe quem eu sou. Tipo, eu não sei quem você acha que eu sou, mas essa imagem que você está me dando não é Você sabe, eu quero chamar sua atenção para uma parábola que Jesus nos conta, em Mateus 25. Você sabe, Jesus está lembrando as pessoas que elas não sabem quando a vida delas vai acabar. Você não sabe quando seu tempo vai acabar. E assim, ele dá essas parábolas para dizer a eles que você precisa viver uma vida digna do chamado que recebeu, porque você não sabe quando esse tempo vai acabar. E assim, Jesus, ele dá esta segunda de duas parábolas. Ele conta a história em Mateus 25. Ele conta a história de um mestre que tem 3 servos.
E esse mestre, ele chega até os servos e diz a eles: olha, eu vou sair por um tempo, mas vou confiar a vocês esta propriedade. Eu vou confiar a vocês o meu dinheiro e eu quero que vocês cuidem disso. Eu quero que vocês cuidem disso. E a Bíblia nos diz, vamos ler no versículo 14. Ele diz, este homem, ele chamou seus servos e ele confiou a eles sua propriedade. A um de seus servos ele deu 5 talentos, sendo o talento uma quantia de dinheiro. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. E ele distribuiu, cada um, de acordo com sua capacidade. Esta palavra, habilidade em grego, é a palavra dynamis. É a palavra de onde vem a palavra dinamite em inglês. Significa força, influência ou poder. Cada um tinha uma habilidade diferente. Habilidade. Cada um tinha uma força diferente. E Deus deu a cada um algo de acordo com essa força. E então ele foi embora, o mestre. Veja, Deus, nosso mestre, chamou todos aqueles que ele salvou. Se ele te salvou, ele te chamou. E agora, todas as pessoas que ele salvou e chamou, Deus diz, eu estou confiando a vocês uma parte da minha propriedade. E qual é a propriedade dele? É a noiva dele. É a coisa pela qual ele pagou na cruz. É a coisa pela qual ele está voltando. E ele vem até nós, somos seus servos. E ele diz, eu estou confiando a vocês. Independentemente da sua habilidade, independentemente da sua influência, independentemente da sua força, eu estou confiando a você uma parte do meu reino, uma parte da minha noiva, da minha igreja. E eu espero que quando eu voltar, você tenha feito algo com isso. Você sabe, nós lemos essa história e a parábola continua. E lemos como aquele que recebeu 5 talentos, bem, ele foi direto ao trabalho, e ele foi, e negociou seus 5, e conseguiu obter mais 5 em retorno. Então, sim, 10. O mesmo aconteceu com aquele que começou com 2 talentos. Ele foi trabalhar, produziu mais 2. Ambos esses homens tinham habilidades diferentes. Um tinha menos, um tinha mais, mas ambos entenderam a responsabilidade do chamado e eles disseram, eu vou trabalhar e vou produzir um retorno para o meu mestre. Mas veja o que o último faz. Aquele que recebeu 1 talento. A Bíblia nos diz no versículo 18, nesta parábola, que este servo foi e cavou no chão e escondeu o dinheiro do seu mestre. Agora, depois de muito tempo, o mestre daqueles servos veio e fez as contas com eles. Depois de muito tempo. Você pegou isso? Você sabe, às vezes, desde o momento em que Deus nos chama até o momento em que temos que prestar contas do que fizemos, com a habilidade que Ele nos deu, parece que passou muito tempo. E muitas pessoas vão adiar a resposta ao chamado até que seja tarde demais. Mas você vê, eventualmente o mestre volta. E ele diz aos primeiros 2 servos que negociaram e multiplicaram os talentos que ele lhes deu, ele diz, muito bem, bom e fiel servo, você tem sido fiel, no pouco. Eu te colocarei sobre muito. Entre na alegria do seu mestre. Entrem no Mides, reino. Ambos são recebidos no reino. Eles são recompensados pelo seu trabalho. Mas então vem o servo que não fez nada. Nada. Que o escondeu debaixo da terra. É isso que ele diz ao mestre. Ele diz, mestre, eu sabia que você era um homem severo, colhendo onde não semeou e ajuntando onde não espalhou semente. Ele está dizendo, eu sabia que você era um mestre que, de alguma forma, consegue sementes e retorno, independentemente do que eu faça. Você está sempre recebendo uma abundância? Ele diz, e eu sabia que você era um homem severo. Então, eu tive medo e fui e escondi seu talento. Debaixo da terra, aqui, fique com o que é seu. Fique com o seu em retorno. Esse servo estava pensando, eu não posso fazer muito com isso. Eu tenho um talento. O que eu vou fazer com isso? Não vai fazer diferença. Se eu tentar fazer algo com isso, que diferença esse um talento faz? É melhor não fazer nada com isso do que falhar com o pouco que me foi dado. Vamos apenas esconder e não fazer nada. Ele poderia ter feito algo, no entanto. Quer dizer, mesmo que ele não tivesse as habilidades de um vendedor ou o carisma de um CEO, o mínimo que ele poderia ter feito era ir a um banco, investir o dinheiro e obter algum retorno em forma de juros. Ele poderia ter feito algo. Mas o servo disse, eu estava com medo. Se você olhar para o grego, se o original é a palavra fobia, e você pode ouvir de onde vem essa palavra em inglês, fobia. Eu fui tomado pelo medo.
me levando a correr, ou neste caso, a me esconder debaixo da terra. Alguns de vocês, quando Deus os chama, sentem um terror de falhar. No momento em que Deus te chama, você começa a dar a Ele 1 milhão de razões pelas quais você vai falhar. Você começa a dar a Ele 1 milhão de razões pelas quais você é a pessoa errada e dá a Ele 1 milhão de razões para isso. Não vai fazer diferença se você fizer algo com o que Ele te deu. Deus, você quer que eu lidere uma equipe? Eu nem consigo orar em voz alta, na frente das pessoas. É assim que eu sou desajeitado, é assim que eu estou apavorado. Deus, você quer que eu comece um negócio por conta própria? Tipo, eu não tenho o carisma de um CEO. Deus, você quer que eu comece a servir no domingo? Minha família vai achar que sou um idiota. Eu nem tenho minha vida em ordem. Agora, como você acha que o mestre responderia a esse servo que escondeu seu único talento debaixo da terra? Quer dizer, é meio justo se você me perguntar. É como, cara, ele estava com medo. Ele estava com medo de falhar. Ele não queria te decepcionar. É meio justo. Quer dizer, se você realmente pensar nisso coletivamente, se você somar tudo que ele recebeu em troca, o mestre teve um retorno bem bom. Ele quase teve um aumento de 50% no que ele havia dado a todos, né? Os 3. Então, no geral, ele deveria estar bem feliz com o que recebeu coletivamente do grupo. E ainda assim, a resposta dele ao servo que não fez nada é bem alarmante. Ele diz no verso 26, seu mestre respondeu a ele, você é um servo maligno e preguiçoso. Você não sabia de nada, que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei nenhuma semente. Você me conhecia como o Deus do sobrenatural e o mestre que é sobrenatural. Já que você sabia disso, você deveria ter investido meu dinheiro com os banqueiros. E na minha volta, eu teria recebido o que era meu, mais os juros. Eu teria recebido mais de você. Então tire o talento dele e dê ao que foi fiel, que pode voltar e lançar aquele servo inútil nas trevas exteriores, no lugar onde há choro e ranger de dentes. Veja, essa é a verdade chocante. É que Deus espera que cada cristão construa seu reino. Deus espera cada cristão que Ele salvou e, portanto, chamou para construir seu reino, independentemente de quão assustado você possa se sentir, independentemente de quão inadequado você possa se sentir, independentemente de quão incapaz você se sinta, independentemente das habilidades que Deus te deu, Deus espera um retorno de você. Deus espera que você multiplique tudo que Ele te deu. Um dia, Deus vai te perguntar, o que você fez com o seu tempo? O que você fez com o conhecimento que você tinha? Se foi grande ou pequeno, o que você fez? O que você fez com as finanças que eu coloquei em suas mãos? Você construiu o reino ou não? E você vê, naquele dia, quando Ele te perguntar, você não vai conseguir se justificar pela sua inação, culpando sua incapacidade. Você não vai conseguir justificar o fato de que eu não fiz nada, culpando o fato de que você não tinha muita habilidade. Deus, espera. Cada cristão deve construir seu reino. De uma forma ou de outra, cada servo dará uma conta pessoal. Não era suficiente que o mestre apenas recebesse muito em retorno coletivamente. Aquele que apenas devolveu 1, ele não podia dizer, bem, veja quanto todo mundo mais fez. Estou me juntando a esses caras. Quando você estiver diante de Deus, você não vai poder dizer, mas veja o que a igreja Eco fez. Veja o que meus pastores fizeram. Cada um de nós dará uma conta pessoal do que você e eu fizemos para construir o reino dele. Independentemente de quão assustado você se sinta, independentemente de quão inadequado. Sabe, ao ler isso, não pude deixar de pensar em uma narrativa que aparece no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Sabe, lemos a história de outro servo de Deus que quase rejeita o chamado de Deus. Ele realmente rejeita o chamado de Deus até certo ponto por causa de suas incapacidades, por causa de suas inadequações. Sabe, eu quero nos levar a Êxodo 3 esta noite, onde um homem chamado Moisés recebe um chamado de Deus. Sabe, se em Êxodo 3 chegamos à história onde Moisés fugiu do Egito porque viu como o povo de Deus estava sendo oprimido pelos egípcios e ele foge para o Egito. E agora, nos últimos 40 anos, esse homem Moisés tem sido oprimido, fazendo o trabalho mais baixo que existe,
Ele tem feito o trabalho que geralmente o menino mais novo da família faz. Geralmente o que os adolescentes da família fazem. Ele tem estado pastoreando ovelhas nos últimos 40 anos. Moisés, sabe, todos que um dia o conheceram no palácio, provavelmente estão mortos e se foram. E agora não há ninguém no deserto cuidando de ovelhas nos últimos 40 anos. E ele chega ao Monte Horebe com suas ovelhas, e de repente ele ouve uma voz clamando de dentro de uma sarça ardente. Moisés! Deus o chama. Moisés diz, aqui estou eu para Deus. E agora Deus começa a contar a Moisés seu plano. Deus começa a contar a Moisés como ele viu a opressão de seu povo no Egito. Ele começa a contar a Moisés como vai libertar seu povo da opressão. Ele vai libertá-los, levá-los para a terra prometida. E Moisés está ouvindo. Ele pensa, isso parece fantástico para o povo no Egito. Mas por que diabos você está me contando isso? Por que você está me contando tudo isso, Deus? E então, de repente, o clímax da história, Deus diz, eu estou te enviando, Moisés. Eu estou te enviando para o Egito. Você, pastor que tem cuidado das ovelhas sujas nos últimos 40 anos, estou te enviando para o líder mais influente, da nação mais influente. E o que sai da boca de Moisés? Eu consigo me identificar. O que sai da boca dele é quem? Sou eu. Que eu devo ir. Deus? Quem sou eu? Você não sabe quem eu sou? Tipo, você não sabe que eu era a criança, eu era o bebê colocado na cesta porque estavam tentando me matar. Quer dizer, as coisas não começaram tão bem pra mim. Sabe, nos últimos 40 anos eu tenho cuidado de ovelhas. E não é só isso, Deus, há um problema fundamental. Com o seu plano, você quer que eu vá e ordene ao faraó e diga, deixe meu povo ir. Você quer que eu seja esse orador ousado. Deus, eu sou lento pra falar e lento de língua. Eu tenho que gaguejar. Você está me pedindo para ir e falar com o faraó, para comandar o faraó? Eu nem consigo falar. É por isso que eu tenho falado com as ovelhas. Sabe, acaba ficando repetitivo ir e voltar. A história é meio frustrante. Acontece ao longo de 2 capítulos. Sabe, Moisés, ele chega até Deus e diz, Deus, tipo, quem sou eu para ir? E Deus diz, eu estarei com você. E então Moisés diz, mas quem é você? E então Deus diz, eu sou quem sou. E então Moisés responde, ele diz, bem, e se eles não acreditarem em mim, Deus? E então Deus diz, eu vou te dar esses sinais sobrenaturais para que eles acreditem em você. E então Moisés diz, mas Deus, eu não consigo falar. Eu tenho um filho de Deus. E Deus diz, eu fiz a sua boca, Moisés. E então Moisés diz, por favor, Deus, mande outra pessoa, menos eu. E de repente Deus diz, sabe de uma coisa? Chega, Moisés. Eu enviarei outra pessoa para falar em seu nome. A Bíblia nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés neste momento. Sabe, se você fizer uma referência cruzada daquela palavra para raiva, é uma raiva quente, furiosa, uma raiva intensa. A mesma espécie de raiva que o Senhor mostrou a Israel quando eles estavam adorando um bezerro de ouro em Sinai. Deus estava irado com Moisés. Quer dizer que Deus... Isso é um pouco... O que é? Que droga, quem tem gagueira? Ele não consegue falar. Você está pedindo para ele ir e comandar o faraó. O cara não consegue falar. E está com medo. E agora você está ficando bravo com ele. Isso é um pouco demais. Mas você sabe, igreja, o que alguns poderiam chamar de insegurança. Mas Deus poderia realmente chamar de pecado. Porque embora Moisés estivesse apavorado, embora Moisés estivesse com medo, Deus ainda esperava que Moisés obedecesse a sua voz. E essa é a verdade que entendemos. Mesmo que você esteja se sentindo inseguro, mesmo que você se sinta inadequado, o mundo pode dizer, sabe o quê? Está tudo bem. Deixe-me apenas confortá-lo e lhe dar algumas autoafirmações. Mas nós, como povo de Deus, precisamos entender que às vezes nós, o povo de Deus, precisamos deixar de lado o nosso ego e dizer, Deus, isso não é nem sobre mim. Sim, você disser a palavra, Senhor, eu irei. Você vê, como cristãos, entendemos que a insegurança é estar mais preocupado consigo mesmo do que com Deus. Agora, se você não é cristão e não tem Deus, tudo bem. Eu entendo. Mas nós, o povo de Deus, não podemos agir como se nosso Deus não existisse.
E que nosso Deus não é a pessoa sobre a qual tudo isso gira. Veja, onde Moisés errou foi no momento em que ele estava dizendo: Deus, quem sou eu? Ele deveria estar dizendo: Deus, já que você me dispôs a palavra, eu vou engasgar. Se fosse qualquer outra pessoa, Deus, se qualquer outra pessoa estivesse me dizendo o que você está me dizendo, você estaria acabado. Tipo, você é ridículo. Não, obrigado. Mas Deus, já que você diz a palavra, eu irei. E enquanto Moisés estava tão preocupado consigo mesmo, ele esqueceu do Deus que o estava chamando. Às vezes, você precisa deixar de lado o seu ego e perceber quem está bem na sua frente. Qual é a ironia dessa história? Há algo tão irônico e é o fato de que você sabe, Moisés está diante de Deus e ele diz: Deus, eu tenho gagueira, não consigo falar, não sei como me expressar bem, não tenho eloquência, nem palavras sábias, não sei como conversar. Ele está questionando se Deus seria capaz de usar a boca de um homem com gagueira, enquanto Deus está falando com ele de uma árvore. Você já pensou sobre isso? Quer dizer, Deus está falando com Moisés de uma árvore e Moisés está questionando se Deus seria capaz de falar pela boca dele. Você não acha um pouco irônico que Deus esteja falando de um objeto inanimado e ainda assim Moisés está questionando? Veja, Moisés ainda não sabia que Deus um dia logo seria conhecido como um Deus que poderia falar pela boca de um burro. E que o poder não está no burro, mas naquele que lhe dá o poder de falar. Você vê, Moisés não sabia que até as pedras são capazes de clamar e dar louvor ao nosso Deus. E se Deus pode falar pela boca de uma sarça, pela boca de um burro, de uma sarça ardente, Moisés, por que você questiona se ele pode falar através de você? Sua boca, Deus! Quem é Moisés? Quem fez a sua boca? Quem fez a sua boca? Moisés? Quem faz um homem mudo? Quem faz um homem ver? Quem faz um homem cego? Não sou eu, você, que está tão obcecado consigo mesmo. Não sou eu quem te formou. Não sou eu quem te criou. Você realmente está usando essa boca que eu fiz para me responder, Moisés, a que eu criei. Você vê, Moisés ainda não tinha visto o milagre que acontece quando você coloca o que está em sua mão nas mãos de Deus. Você vê, nós lemos na história. No verso 2, vemos que Deus pergunta a Moisés: Moisés, o que está na sua mão? Moisés está aqui com seu cajado de pastor, todas as suas ovelhas atrás dele. E ele está tipo: isso? Essa coisa velha é um cajado de pastor. Eu te disse, eu estive com as ovelhas nos últimos 40 anos. Por quê? Para onde você está indo com isso, Deus? Por que você está me perguntando? Eu quero esta noite, se Deus te perguntasse o que está na sua mão. O que está na sua mão? O que você faz? O que você faz de segunda a sexta? O que você faz com a sua vida? O que você faz com o seu tempo? O que está na sua mão? Alguns de vocês diriam uma mamadeira. Eu tenho 3 filhos em casa que me deixam louco. O que está na sua mão? Minhas economias, que eu simplesmente vou para o meu trabalho todos os dias e faço minhas economias. E é isso que eu tenho na minha mão. O que você tem na sua mão? Espátula. Eu só trabalho atrás de um balcão em um café e eu sei como preparar comida. É isso que eu tenho nas minhas mãos. E Deus diz a Moisés: o que está na sua mão? Veja, se continuarmos lendo essa história, Deus instrui Moisés a pegar o cajado de pastor que está na mão dele, e diz: deixe-o cair no chão, Moisés. Então ele diz: tudo bem, deixa cair no chão, e se transforma em uma cobra. Agora Deus diz a Moisés: tudo bem, eu quero que você pegue essa cobra pela cauda, a maneira mais perigosa de pegar uma cobra, só para você saber. Ele diz: tudo bem, você está forçando a barra, mas tente. Ele a pega e a transforma, de volta em um cajado de pastor. Veja, alguns de nós não entendem isso. Quando simplesmente obedecemos ao chamado de Deus, não importa quão ridículo possa parecer, não importa quão insignificante possa parecer, quando apenas obedecemos ao chamado de Deus com o que temos em nossas mãos, uma troca começa a acontecer. Deus começa a fazer algo. Veja, se continuarmos lendo a história, a Bíblia nos diz que quando Moisés deixou o Monte Esperança, quando ele saiu daquele lugar,
Ele pegou sua esposa e seus filhos. E enquanto ele se dirigia de volta ao Egito, a Bíblia nos diz que Moisés carregava em sua mão o cajado de Deus. Literalmente traduzido, o cajado de Elohim, o cajado do sobrenatural. O que antes era um cajado adequado para guiar um rebanho de ovelhas, Deus agora transformou em um cajado adequado para guiar a nação de Israel. Eu me pergunto, igreja, vocês sabem que Deus pode pegar o que é natural em suas mãos e transformá-lo em sobrenatural? Deus, eu só tenho 3 filhos. Eu só tenho meus 3 filhos. Mas eu os dedicarei à sua casa. Deus, você pode fazer o que quiser com essas crianças. E Deus diz, eu pegarei seus 3 filhos e retornarei a você. 3 homens e mulheres poderosos de Deus. O trabalho é o meu negócio. Você sabe, Deus, tudo que eu sei é consertar carros. Eu sou apenas um mecânico, Deus. Isto é o que eu tenho na minha mão. E Deus diz, se você quiser, apenas me obedeça e dê o próximo passo e comece a financiar o reino com suas habilidades. Deus diz, eu pegarei sua habilidade e a transformarei em um negócio que financiará o reino de Deus. Tipo, você não pode acreditar no que está na sua mão. Deus pega o que é natural na sua mão, as habilidades que Ele te deu. E Ele faz algo sobrenatural com isso. É assim que Ele trabalha. Não cometa o erro de apenas dizer, Shmor, é só um cajado de pastor. Eu sou apenas uma mãe. Eu sou apenas uma mãe. São apenas algumas horas no domingo. O que isso vai fazer? É apenas um negócio. Não cometa esse erro, porque um dia, quando você estiver diante de Deus e for esperado que dê a Ele uma conta do que você fez, você não quer ser a pessoa que está lá com um cajado de pastor, em vez do cajado de Deus, dizendo, Deus, eu não pensei que você pudesse fazer algo com isso, então eu guardei para mim. Eu não pensei que você pudesse fazer algo. Com isso, então, eu apenas construí minha própria vida com isso. O que está nas suas mãos? E o inimigo paralisa tantas pessoas de dar o próximo passo, e de maior fé, para construir o reino. Você sabe, ter medo não era realmente o problema de Moisés. O problema não era o medo. O pecado não era que Moisés estava com medo, não era que ele se sentia inseguro. Na verdade, se quem está te chamando é o próprio Deus e as coisas para as quais Ele está te chamando estão tão além de você, há uma boa chance de que você se sinta extremamente aterrorizado e sobrecarregado quando o chamado de Deus chegar até você. Na verdade, Paulo, o apóstolo, quer dizer, aquele que plantou todas essas primeiras igrejas, Paulo, o apóstolo, aquele que escreveu tanto do Novo Testamento. Eu quero te mostrar, veja o que Paulo diz. Ao refletir sobre a primeira vez que ele foi a Corinto para plantar uma igreja em Corinto, quer dizer, Paulo, o apóstolo, veja o que ele diz. Ele diz, quando eu cheguei a vocês, não vim com eloquência ou sabedoria humana ao proclamar a vocês o testemunho sobre Deus. Deus, pois eu resolvi não saber nada, enquanto estava com vocês, exceto Jesus Cristo e Ele crucificado. Mas olhe para isso. Ele diz, Paulo falando, eu cheguei a vocês em fraqueza, com grande medo e tremor. Você está falando sério? Como? E Paulo, você estava com medo de ir a Corinto? É tão fácil olhar para Moisés quando ele está liderando milhões. É tão fácil olhar para os líderes quando eles estão tão avançados na jornada e concluir que sempre tiveram essas habilidades e essa confiança. É tão fácil concluir isso. Eles nunca começaram assim. Paulo está dizendo, eu cheguei com medo e tremor. Quando eu li isso pela primeira vez, pensei, talvez ele quisesse dizer medo e tremor como em reverência. Eu cheguei até vocês com medo e tremor como uma reverência a Deus. Mas não era isso que ele estava dizendo? Se você fizer uma referência cruzada com Atos 18, lemos como Deus vem a Paulo enquanto ele está em Corinto em uma visão. E Deus diz a Paulo, ele diz, Paulo, não tenha medo. Continue falando, não fique em silêncio, pois nenhum mal virá sobre você, porque eu estou com você. Paulo estava genuinamente assustado e Deus teve que vir até Paulo e dizer, não tenha medo de falar, pois eu estou com você.
Você sabe, o que é interessante é que vemos essa palavra novamente, phobos, aparecer. Ele estava tão assustado quanto aquele que tinha um talento que vemos em nossa história anterior. Paulo está com medo. Mas o que eu quero chamar sua atenção nesta história não é o fato de que Paulo tinha medo e tremor. Veja, o que eu quero chamar sua atenção são essas palavras. Quando eu cheguei até vocês. Você vê, Paulo veio a Corinto apesar do medo e tremor que ele sentiu. E esse é o ponto. É que você pode ter seu momento de medo. Você pode ter seu momento de tremor, mas em algum momento você precisa resolver isso dentro de si mesmo. Já que você diz a palavra, Deus, eu vou de qualquer jeito. E é isso que eu quero dizer. É que o seu temor a Deus deve ser maior do que o seu medo de falhar. Todos nós lutamos com o medo do fracasso, o medo da inadequação, o medo de não sermos suficientes. E isso é normal, está tudo bem. Mas o seu medo de desobedecer a Deus deve ser maior do que o seu medo de sair da zona de conforto e falhar. Se você disser a palavra Deus, meu medo de desobedecer ao chamado, meu medo de estar diante de vocês um dia com meu cajado de pastor dizendo, eu não sabia o que você poderia fazer. Eu estava com muito medo de obedecer. Meu medo disso é maior do que o tremor que sinto ao me aproximar de você. Você, sabe, o medo não é uma coisa tão ruim assim. Medo e tremor não são coisas ruins. Na verdade, essas palavras medo e tremor em grego, na língua original, são exatamente as mesmas que Paulo usa quando diz, trabalhe na sua salvação com medo e tremor. Sabemos que isso é uma coisa boa? Por quê? Porque quando você está com medo, quando há medo e tremor, isso mostra que você entende a gravidade da missão que lhe foi dada. E se eu te dissesse que o medo e o tremor que você está sentindo nunca foram feitos para te fazer fugir, nunca foi feito para te fazer correr, era para te fazer correr até os pés de Jesus para receber a graça dele. E era para te fazer correr para trabalhar na preparação. Você sabe, quando eu senti pela primeira vez o chamado de Deus na minha vida para começar a pregar a palavra de Deus, eu estava longe de ser adequado, eu estava longe de estar pronto para ser confiado com uma plataforma. E eu me senti tão inadequado, fiquei apavorado. Eu estava tão assustado, mas eu estava certo em me sentir assim. Eu não conhecia a minha Bíblia, eu não conhecia a palavra, eu não tinha estudado. Era um medo que fazia sentido. Foi uma coisa boa. Por quê? Porque o medo que eu tinha não me fez fugir do chamado. Isso me fez trabalhar duro pela graça de Deus, estudar e desenvolver o dom. E talvez trabalhar duro para me preparar para o chamado. Nunca foi feito para isso. Empresários não é para te fazer correr, é para te fazer dizer como posso desenvolver a Deus pela sua graça e sua sabedoria. Você poderia me ensinar como me preparar para este homem que vejo diante de mim, que eu ainda não estou nem perto de estar pronto para ser? Então o objetivo não é ser destemido, o objetivo é que o seu temor a Deus seja maior do que o seu medo de falhar. Já que você diz a palavra Deus, já que é você, se fosse qualquer outra pessoa, mas já que é você, Senhor, me chame, eu irei. Sabe, se você se sente apavorado pelo chamado de Deus, se você se sente como se não houvesse chance de você se tornar a pessoa que Deus está chamando você para ser, se o chamado de Deus te faz tremer, você sabe, alguns de vocês estão pensando, eu nunca conseguiria. Quer dizer, eu sou tão desajeitado, eu nunca poderia ser essa pessoa que vejo diante de mim. Se o chamado de Deus te apavora, se você é o tipo de pessoa que pensa, eu sou a pessoa menos provável de ser usada por Deus. Quer dizer, você não sabe o tipo de coisas que eu fiz antes de vir a Deus. A vida passada é chocante. Deus nunca usaria alguém como eu. Eu não sou muito educado. Eu não sou muito bom com as palavras. Eu não sou muito inteligente. Bem, eu tenho boas notícias, porque Deus costuma usar as escolhas mais improváveis para avançar seu reino. Você sabe, no livro de 1 Coríntios, Paulo estava recebendo alguns relatórios ruins sobre a igreja que ele havia fundado. E ele se dirige a eles em sua primeira carta aos Coríntios, você sabe. Paulo tinha ouvido que os coríntios estavam se tornando um povo realmente arrogante. Você precisa entender que Corinto era uma cidade muito próspera. Você sabe, eles tinham tudo a seu favor. Era como Nova York. Tudo estava acontecendo na cidade de Corinto.
E você sabe, a apenas 35 milhas dali estava Atenas, onde você tinha a Academia de Platão. E você tinha todos esses grandes filósofos como Platão e Sócrates. E você tinha todas essas grandes mentes que eram renomadas por serem tão conhecedoras e tão sábias nos modos de, você sabe, como chegamos a ser e o significado da vida. E então isso meio que não é como se desceu para Corinto. E assim, o povo em Corinto, os coríntios na igreja, estavam tão orgulhosos de todo o seu conhecimento e sabedoria secular. Sabe, eles adoram debater e adoram filosofar. Sabe, alguns de vocês são assim agora, e ele está sentado na minha frente. Sabe, eles adoram debater. Eles adoram se sentir bem e se gabar de quão bons eram em falar sobre as coisas deste mundo. E não apenas isso, eles adoram se gabar sobre o seu pastor fundador. Sabe, eles adoravam falar sobre o fato de que Paulo fundou a igreja deles. E você sabe, geralmente quando Paulo planta uma árvore, uma igreja, ele não ficou lá por tanto tempo, mas ele ficou lá por um bom tempo. Ele ficou lá por 18 meses e eles adoravam se gabar disso e de todos os seus dons espirituais. Sabe, Deus tinha dado a eles línguas e todo esse tipo de coisa. E eles estavam tão orgulhosos, e Paulo chega até eles em 1 Coríntios e ele diz: vocês, pessoal, não entendo isso de jeito nenhum. Vocês não estão entendendo. Eu quero ler no versículo 26. Ele está dizendo: vocês estão perdendo o ponto principal. Quero que vocês pensem em Coríntios sobre o que vocês eram quando foram chamados. Veja, não muitos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Não muitos eram influentes. Não muitos eram de nascimento nobre. Mas Deus escolheu as coisas tolas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas solitárias deste mundo, as coisas desprezadas. Preste atenção. As coisas que não são, as coisas que nem existem, as coisas que não significam nada na sociedade para anular ou tornar inativas as coisas que são, para que ninguém possa se vangloriar. Você sabe quando alguém está contratando alguém para um emprego, sabe, um CEO de uma empresa, e está procurando alguém para se juntar à equipe, que tipo de pessoa eles procuram? Eles vão procurar por aquele que tem, você sabe, a melhor educação, o melhor diploma. Eles vão procurar alguém que já esteja pronto para o papel, que vai exigir a menor quantidade de treinamento, que se encaixe melhor na descrição do trabalho atualmente e que não precise de muito desenvolvimento. Talvez eles estejam procurando alguém que tenha muita influência na área. Você sabe, se conseguirmos trazer esse cara para a nossa empresa, nossas vendas vão realmente disparar. Se conseguirmos trazer esse nome que é tão conhecido na área com sua reputação, se conseguirmos trazer esse cara, se escolher entre aquele e este cara novo na área, precisa de desenvolvimento. Ele não consegue digitar em um computador. Ele leva 3 anos para escrever uma frase. Se você vai escolher entre os dois, é uma escolha óbvia. Mas Paulo está dizendo que Deus não escolhe da mesma forma, que o homem escolhe. Quem Deus escolhe? Quem Deus chama, quem Deus usa para avançar seu reino. Bem, Paulo diz que muitas vezes ele não usa os sábios, de acordo com os padrões humanos. Não está falando sobre M. Não está falando sobre sabedoria divina. Cada pessoa que Deus chama e usa para seu reino se tornará sábia em seus caminhos à medida que estuda a sua palavra. Mas ele está falando, de acordo com o mundo, não muitos de vocês são sábios. Não muitos de vocês foram à Academia de Platão. Não muitos de vocês eram os grandes filósofos. Não muitos de vocês foram educados. Você sabe, se você fosse aparecer na televisão nacional e falar sobre as coisas de Deus, a maioria das pessoas acharia que você é um completo idiota. Não muitos de vocês eram sábios. Muitos de vocês foram considerados ignorantes e mentalmente lentos pelo mundo. É isso que ele está dizendo. Ele diz que não muitos. Ele não diz que não há nenhum. Há exceções para isso. Não venha como uma abordagem padrão. E então ele diz: não muitos de vocês são poderosos, não muitos de vocês são fortes, não muitos de vocês foram influentes na sociedade, não muitos de vocês eram nobres. Ele está falando de sua herança. Não muitos de vocês eram da linhagem real. Não muitos de vocês eram o rei disso ou o governador daquilo. Veja, ao contrário do homem, Deus não olha para a aparência exterior. Deus olha para o coração. E em vez de escolher aquele que é atualmente o mais adequado para a descrição do trabalho, é quase como se Deus escolhesse aqueles que vão precisar de desenvolvimento. Você já percebeu que, em vez de escolher aquele que vai precisar do menor treinamento, é como se Deus escolhesse os piores dos piores, que vão exigir mais paciência dele para serem usados para a sua glória? Quer dizer, por que você escolheu um homem com um começo para ir e comandar o faraó do Egito? Quer dizer, Deus, por que você escolheu o mais novo dos filhos de Jessé? Quer dizer, nem mesmo o pai dele o reconheceu.
nem mesmo o irmão dele. Por que, Deus, você trabalha assim? Por que você escolhe um monte de pescadores? Por que um coletor de impostos de todas as pessoas? Quer dizer, isso era a escória da sociedade judaica. Esse era um fantoche romano. Quer dizer, por que um monte de pescadores ignorantes que não conhecem os caminhos da lei? Por que, Deus? E a igreja... Você precisa entender que Deus não escolhe os humildes. Ele não escolhe os fracos. Ele não escolhe as coisas sem influência deste mundo, porque é apenas uma clássica história de superação. Isso não é apenas um filme de superação. Isso não é apenas Legalmente Loira, seja lá qual for o filme de superação que você está falando. Isso é muito mais profundo do que isso. Você vê, Deus muitas vezes escolhe as coisas humildes deste mundo. Ele muitas vezes escolhe as coisas mentalmente limitadas deste mundo. Ele escolhe as coisas desprezadas do mundo, para que os ateus e aqueles que se acham tão superiores e exaltados neste mundo fiquem tão confusos sobre como o evangelho continua a se espalhar. Ele escolhe aqueles que são tão desprezados, para que os ateus e as mentes brilhantes deste mundo fiquem coçando a cabeça e tão confusos sobre como o cristianismo ainda continua a existir. Quer dizer, pense assim. Pense nisso. Quando Jesus escolheu seus primeiros 12 discípulos, imagine se ele tivesse escolhido um grupo de sábios da época. Imagine se ele escolhesse, digamos, todos os médicos, como Lucas, o apóstolo. Imagine se todos eles fossem médicos. Ou imagine se todos eles fossem filósofos, como Platão. Imagine se ele tivesse escolhido esses... Sabe o que teria acontecido? Hoje, teríamos ateus diante de nós dizendo: eu entendo porque o evangelho se espalhou. Faz sentido porque a mensagem se espalhou. Eles tinham todas essas pessoas com educação e pessoas com a autoridade acadêmica entendendo a mensagem, sua credibilidade. Faz sentido porque o evangelho se espalhou. Você consegue imaginar se Jesus tivesse escolhido os 12 homens mais fortes da região? Quer dizer, imagine se ele tivesse escolhido um monte de zelotes como Simão. Ele teria escolhido o homem mais forte que pudesse encontrar. Sabe, todos nós aqui hoje, e todos os ateus ao longo do tempo, conseguimos ver por que o Islã se espalha tão rapidamente. Quer dizer, faz sentido porque a mensagem se espalhou. Quer dizer, eles espalharam sua mensagem por meio da violência e da conquista militar. Então faz sentido lógico para os ateus e para as mentes inteligentes deste mundo porque a mensagem do Islã se espalhou. Mas Deus diz, não será assim comigo. Quer dizer, eu não estou... Imagine se Jesus escolhesse um monte de governadores, ou o rei disso e o rei daquilo, para serem aqueles que espalhariam o evangelho. Faria sentido para os ateus hoje. Mas não. Nosso Deus diz, eu escolherei aqueles, os mais baixos dos baixos, os pescadores e cobradores de impostos mais ignorantes, para espalhar meu evangelho. Então, o romano... E todos os impérios fortes que viriam diriam, não faz sentido que o evangelho comece a se espalhar, continue a se espalhar. Não faz sentido. Sabe, os escritos que encontraram nas catacumbas romanas, onde os primeiros cristãos iam e se reuniam quando estavam sendo perseguidos. Nos escritos, você pode perceber que esses eram homens e mulheres analfabetos e ignorantes, usados para defender a fé. Deus, por quê? Sabe, é um erro comum dos líderes cristãos hoje. Dizer, se eu conseguir apenas essa pessoa influente, sabe? Se eu conseguir apenas um ingresso para a conferência do Justin Bieber. Se eu conseguir apenas esse cara, sabe? Nossa igreja realmente vai explodir. Nossa igreja realmente vai decolar. E você sabe, não há nada de errado em receber qualquer um na casa de Deus. Mas o que muitos desses líderes cristãos esqueceram é que realmente há poder na mensagem da palavra de Deus. E a mensagem da palavra de Deus sozinha. E eu vim dizer a alguém esta noite que Deus ama usar os humildes. Deus ama usar os desprezados. Ele ama usar os influentes. Ele ama desenvolver os mais improváveis. O Mark Zuckerberg da nossa época diria, não importa o quanto eu tente censurar esses caras, a mensagem deles continua a se espalhar. Deus ama escolher uma pequena igreja no sudoeste de Sydney para levar uma mensagem a milhares de pessoas. Então o Mark Zuckerberg diria, não faz sentido, isso não faz sentido. Deve haver poder na mensagem e não apenas no mensageiro. Esses caras são um bando de malucos. Não faz sentido. Ele ama fazer.
Deus se alegra, agrada a Deus fazer com que os Bill Maher e os Bill Gates da nossa época coçam a cabeça e fiquem tipo, como a igreja ainda permanece? Como ela ainda se mantém de pé? Hoje. Se a sociedade te descartar, se sua família ateia achar que você é um idiota, se você não tem influência e acha que não tem muita habilidade e talento, você pode ser o candidato perfeito. Então, mostre a este mundo a glória de Deus e o poder de Deus. Quando as pessoas veem quem você era antes e quem Deus te fez e desenvolveu para se tornar, todo mundo vai olhar e dizer que Deus é esse. Você é completamente diferente do homem ou da mulher que eu conhecia antes. Não deixe que seu estado atual, não deixe que suas habilidades atuais te impeçam de dar o próximo passo. Não olhe para pessoas e líderes que estão no fogo lento se desenvolvendo há mais tempo do que você. E conclua, eu não estou onde eles estão. Eu não vou dar o próximo passo por medo de falhar. Não cometa esse erro. Deus se alegra em pegar alguém que é tão improvável e desenvolvê-lo ao longo do tempo. Na verdade, Paulo diz a Timóteo, ele disse, Deus me chamou, Ele me escolheu para mostrar sua grande paciência. Quer dizer, alguns de vocês, Deus vai levar um bom tempo para desenvolver e isso tudo é para a glória de Deus. Isso é glória a sós Deus. Eu me pergunto se nós deixaríamos nossa resposta ser Deus, aqui estou. Pare de olhar para o currículo, apenas diga, aqui estou. Você daria o próximo passo de fé? Você sabe, todos nós adoramos uma história de azarão, mas não há nada pior, e você nunca vê isso no filme. Não há nada pior do que um azarão, sabe, que tem uma chance. E eles se levantam e recebem todos esses dons e habilidades. E então isso sobe a cabeça deles. E eles ficam todos cheios de direitos. E eles ficam todos arrogantes e sua postura muda. E eles esquecem da poeira de onde vieram no começo. Não há nada pior. E esses eram os coríntios. Quer dizer, esses caras, Paulo diz a eles, vocês não se lembram de quem vocês eram. Não muitos de vocês eram influentes. Não muitos de vocês eram sábios. Suas famílias todos achavam que vocês eram idiotas. Não muitos de vocês eram nobres. Você não é educado. Você não veio da academia de Platão. Você sabe, quando Paulo abre sua carta para eles em 1 Coríntios, ele faz uma afirmação sobre o que significa ser chamado por Deus. Paulo começa sua carta dizendo, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Paulo está dizendo aos coríntios, ele está dizendo, eu não estou aqui diante de vocês porque eu era o mais talentoso. Eu não estou aqui diante de vocês. Eu não fui chamado porque eu era educado. Eu não fui chamado porque eu merecia. Na verdade, eu era o pior dos piores pecadores. E eu fui chamado apenas pela graça de Deus. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. E ele vem até eles. E ele diz aos coríntios, ele diz, pensem no que vocês eram. Antes de vocês serem chamados, essa palavra, pensar, significa olhar fixamente. Apenas tire um momento para se concentrar em quão sem habilidade você era, quão sem influência você era, o que você era antes de Deus vir e te encontrar. Olhem para isso, coríntios. Pense sobre isso por um segundo. Eu sei que pregadores gostam de te encher de elogios, dizendo o quão bom, talentoso e habilidoso você é. Bem, é como não. Pensem como você era sem habilidade. Como você não era nada antes de Deus chegar. Como você não tinha nenhuma influência. Você sabe, se você consegue se identificar com Moisés, um homem com gagueira, se você consegue se identificar com Josué, que estava com medo, se você consegue se identificar com Paulo, que veio a Corinto com medo e tremor, se você consegue se identificar com um monte de pescadores que eram ignorantes e não sabiam nada, eram os menos da sociedade. Se você consegue se identificar com essas pessoas, eu tenho que te dizer. Mas a única razão pela qual Deus nos chamou, única razão pela qual Deus nos escolhe em sua graça é essa. Então, nenhum ser humano jamais poderá
se gabar na presença de Deus. A razão pela qual Deus escolhe os mais baixos, a razão pela qual Ele escolhe você e eu, é para que ninguém jamais diga a Deus: Deus, você é tão sortudo por me ter como parte deste ministério. Deus, você é tão abençoado por me ter construindo a sua igreja. Deus escolhe os humildes. Quando você se lembra de quem você era, quando você se lembra de quem você era, quando Deus te chamou, você não pode fazer nada além de dizer: Deus, eu sou seu pelo resto da minha vida. Eu te devo toda a minha vida por causa do que você fez por mim. Em vez de dizer: Deus, você me deve tudo, diríamos: Deus, eu te devo tudo. Você sabe, quando você é aquela criança na escola que sempre é escolhida por último nos esportes, eu era essa criança na escola. Eu não tenho mais ninguém. Era aquela criança na escola que sempre era escolhida por último. E agora imagine se você é aquela criança que sempre é escolhida por último porque é a menos habilidosa e ainda assim o capitão decide te escolher primeiro. Quer dizer, você vai jogar esse jogo com tudo o que tem, porque você está tão grato por ter sido escolhido em primeiro lugar. Deus escolhe as coisas fracas. Você percebeu como Paulo nem mesmo diz as pessoas fracas? Ele diz as coisas fracas. Ele se refere a elas como objetos inanimados. Posso te lembrar esta noite que Deus está mais do que disposto a usar as coisas deste mundo para trazer glória ao seu nome. E eu quero te lembrar que Deus está mais do que disposto a usar um burro do que usar um homem que dirá: Deus, eu entendo por que você me escolheu. Eu entendo por que você me escolheu. Deus é mais propenso a usar as pedras para clamar e louvá-lo do que usar alguém que diria: Deus, você e eu podemos compartilhar essa glória. Posso lembrar alguém esta noite que nosso Deus não é um Deus que compartilhará a sua glória com outro. Nosso Deus é o Senhor, esse é o seu nome, e Ele não compartilhará a sua glória com outro. Quero lembrar você que servimos a um Deus humilde. Posso lembrar você que o propósito de Deus veio em uma manjedoura. Posso lembrar você que o propósito de Deus andou em um jumento. Posso lembrar você que o propósito de Deus pendurou-se em uma cruz humilhante. Servimos ao Deus mais humilde, e Deus só usará aqueles e chamará aqueles que viverão seu chamado de joelhos. Você sabe, humildade não é pensar mal de si mesmo. Humildade não é pensar mal de si mesmo e tentar se sentir mal e dizer a si mesmo: eu não sou bom, eu não sou. Isso não é humildade. Posso te dizer o que é humildade? Humildade é ter uma percepção precisa de si mesmo. É, na verdade, ver quem você é. Não é tão falso assim: eu sou o pior, eu sou tão ruim. Não é uma humildade falsa. A verdadeira humildade é olhar para quem você já foi, ver a poeira que você já foi e olhar para essa pessoa e dizer: Deus, você poderia me levantar e me usar para a sua glória. Posso te dizer que ninguém usado por Deus, ninguém chamado por Deus, jamais dirá: Deus, eu entendo, por que você me escolheu? Deus só usará aqueles que ficarão ao lado dos pescadores e dirão: eu não sei por que estou aqui, mas Deus, sou tão grato por ter sido chamado por você e eu dou toda a glória de volta a você. Eu dou tudo de volta a você. Você sabe, rapidamente, antes de pousarmos, eu tive que dar um momento para dar glória a Deus. Eu tive que dar este momento para dar glória a Deus e contar um pouco da minha história, porque você sabe, quando Deus me chamou e o chamado de Deus veio até mim, era tão simples quanto toda vez que eu ouvia alguém pregar, um homem ou uma mulher de Deus, pregando a verdadeira palavra de Deus. Era como se um espírito estivesse pulando dentro de mim, era como se algo estivesse fazendo cambalhotas dentro de mim. Toda a minha vida eu soube que um dia, Deus me usaria para pregar a sua palavra. O único problema era que eu era a escolha mais improvável. Você precisa entender. Eu era aquela criança na escola que se escondia na biblioteca porque eu tinha muito medo de ter conversas no almoço. Eu era aquela criança que se escondia na biblioteca lendo livros porque eu tinha muito medo de falar com as pessoas. E eu sabia que queria ser usado por Deus. Mas eu me lembro da primeira vez que Deus me chamou para pregar e me deu a oportunidade. E foi uma honra tão grande falar na frente de 20 jovens quando eu tinha 14 anos.
E eu me lembro que aquela semana inteira eu não dormi, eu não comi. Eu estava apavorado. Eu estava apavorado. E eu me lembro de ter dito a Deus: você fez a escolha errada. Eu prometo a Deus, eu não consigo nem ter uma conversa. Você me vê no domingo quando eu vou à igreja com meus pais. Eu me escondo no banheiro para não ter que falar com as pessoas no saguão. Deus, eu estou apavorado de falar com as pessoas cara a cara. Como você espera que eu fale na frente de uma multidão de 20 jovens? E eu me lembro de ter dito a Deus: você não entende, Deus. Você escolheu a pessoa errada. Escolha outra pessoa. E Deus poderia ter escolhido outra pessoa e dito: você sabe o quê? Eu vou. Mas na sua graça e na sua misericórdia para comigo, Deus, eu me lembro de sentir neste momento, eu senti no meu coração, eu senti Deus dizendo: Milly, é exatamente por isso que eu te escolhi. Eu te chamei para falar para que um dia, quando eu te edificar e te der dons para usar para a minha glória, você nunca poderá dizer: eu sou tão talentoso. Eu mereci isso, eu mereço isso. Deus me deu esses dons, para que eu sempre desse a glória de volta a Ele.